Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá então, futuro brigadiano, futura brigadiana, seguindo. Só um minutinho. Onde é que eu deixei o marcador? Tá aqui o marcador, pessoal. Bom, vamos lá. Esse prof é uma viagem, né? Vamos lá, olha só, estávamos falando então da parte ali de tipos textuais, vimos o tipo narrativo e o tipo descritivo, isso? Vamos então passando para o tipo dissertativo. Aliás, tipo dissertativo muito conhecido aí, né, pessoal, em concursos e também vestibulares, porque é a tipologia que a gente usa, por exemplo, na nossa querida redação. Aliás, a redação é o melhor exemplo de um texto dissertativo, tá? Normalmente a redação é a tipologia dissertativa argumentativa, né? Que é aquela que a gente tem que estabelecer uma tese, aí essa tese a gente vai ter que sustentar a partir de argumentos plausíveis, não contraditórios, que não firam direitos humanos, aquela coisa toda, né, gente, tá? Então, vamos lá, olha só, é um texto puramente dissertativo, talvez nem exista, para variar, né? Mas o mais próximo que há disso são artigos acadêmicos, né? O famoso TCC, TCC é um exemplo também, né? Monografia, dissertações, trabalho de conclusão de mestrado. Esse tipo de texto pode ser dividido em, normalmente ele vai ter isso aqui, né, gente? A introdução, os desenvolvimentos e a sua conclusão, tá? Introdução normalmente, ó, que apresenta o assunto ou, por exemplo, a tese numa redação, tá? De modo sucinto do que será desenvolvido o texto. O desenvolvimento, né, que é o detalhamento, tá? Ou seja, né, vai detalhadamente o assunto à luz dos conhecimentos compartilhados culturalmente, bem como reflexões de ordem teórica, tá? Então aqui vão aparecer os nossos argumentos e as nossas estratégias argumentativas, e a conclusão, né, que apresenta justamente uma avaliação do assunto. Aqui a conclusão a gente pode fazer a partir de uma retomada da tese, ou a partir daquilo que a gente chama de propor uma intervenção, né, a chamada proposta de intervenção. Proposta de intervenção. O que é uma proposta de intervenção, Dani? Uma proposta de intervenção, gente, é propor uma possível solução para o problema apresentado, tá? Isso é uma proposta de intervenção, tá bom? Muito bem, muito bem, muito bem. Seguimos. Vamos lá. Ó, então, características linguísticas do tipo dissertativo, tá? Então, períodos compostos por subordinação, né, gente? Tá, claro, não é só subordinação, tem coordenação também, tá? Mas muitos ali, né, até porque vão trazer, ó, ideias mais abstratas, relacionar uma com as outras, então tu vai ter uma das orações ali trazendo uma relação de causa e efeito, né? Daqui a pouco tu vai ter uma ideia de comparação, então, né, tudo isso a gente vai fazer o uso aí dos períodos compostos por subordinação, mas coordenação também aparece, tá? Verbos no presente, no futuro do presente do indicativo, que exprimem certeza em relação ao que está sendo dito, até porque aqui a gente não trabalha com possibilidade, com hipótese, né, gente? Então, por isso que é muito mais presente futuro do presente, então o futuro do pretérito não deve ser utilizado, porque ele traria justamente uma ideia de possibilidade, de hipótese, de situação imaginária, tá? São teóricos ou cientificamente fundamentados e por isso devem garantir a autenticidade do que é dito. Não é à toa que aqui a gente utiliza bastante citações também, né? Citações de autoridades, né? Pessoas que são autoridades em determinada área e que a gente acaba utilizando seus argumentos, suas citações, melhor dizendo, o que acaba reforçando os nossos argumentos. Tipo de linguagem é denotativo, né, gente? Ou seja, sentido literal, aqui não cabe sentido figurado, tá? Porque tem uma função teórica, reflexiva, e estão circunscritos no campo da racionalidade, motivo pelo qual né, devem ater-se ao literal, tá? Então, nada de linguajar figurado. Norma padrão da língua portuguesa, né? Porque também função social normalmente exige um registro dessa linguagem. E impessoal, tá, gente? A maioria dos textos dissertativos, claro, existe também o chamado artigo de opinião, né? O artigo de opinião, ele pode, não que ele necessariamente seja, mas ele pode ser mais pessoal sim, tá? Mas normalmente os textos dissertativos, os gêneros que pertencem a essa tipologia aqui, que fazem uso dessa tipologia,
elas normalmente trazem essa valorização da impessoalidade, tá? Então eu não digo assim, ó, eu acho, eu penso, eu acredito, eu isso, eu aquilo, tá? Não. Ó, deve colocar-se em foco objeto de análise, ou seja, o assunto que desenvolve, tá? Muito bem, muito bem, muito bem, tá? Bom, pessoal, olha só, tá? Ah, lembrando, né, que nós falamos bem rapidinho, olha só, deixa eu colocar aqui em cima para você, que o texto dissertativo, ele se divide, né, em dissertativo argumentativo e dissertativo expositivo, tá? Tem diferença, Dani? Tem uma pequena diferença, né? O argumentativo é aquele que a gente vai tentar comprovar a nossa tese. A tese é um ponto de vista acerca de alguma coisa, tá? Ponto de vista acerca de alguma coisa. E aí tu tenta sustentar esse ponto de vista justamente a partir dos teus argumentos. No expositivo, tu não tá tentando justificar ponto de vista algum, tu tá? Até pode ser o ponto de vista de outrem, mas não é teu. E tu não está necessariamente argumentando, tu estás expondo, trazendo dados, números, estatísticas. Então é uma coisa que normalmente já é, tu não está tentando traçar uma tese para aquilo ali. Tá bom? Essa que é a grande diferença. Muito bem.